bom dia para você mais uma vez. Uma ótima quinta-feira para todo mundo que está com a gente. Carol, o primeiro ponto teve que ter muito cálculo, sobretudo porque no final da semana passada, aquela fala do presidente Lula que coloca traficantes como vítimas e que depois teve uma retratação dele, orientado também pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, essa fala tinha ficado pelo caminho, sobretudo depois do sucesso da reunião de Lula e Trump e dos efeitos todos que podem ser sentidos na expectativa que se tem em relação a algum tipo de atenuante sobre o tarifaço. E aí veio essa operação no Rio de Janeiro. Essa frase, ela foi trazida de volta, ela veio à tona novamente, principalmente nos ataques feitos pela oposição bolsonarista contra o governo. Então, ela voltou a ser explorada politicamente. Esse foi um ponto, né? Você pegar um pouco desse contexto dos últimos dias e de uma fala pouquíssimos dias atrás. Outro ponto, Lula passou mais de 20 horas em um avião sem ter comunicação com sua equipe para entender o que estava acontecendo. Então, quando ele chega aqui em Brasília, ele faz um telefonema com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que já lhe passa a situação. Na manhã do dia seguinte, ontem, ele se reúne com seus principais ministros para tomar pé. Foi uma reunião longa no Palácio da Alvorada, em que os ministros foram informando a ele tudo o que estava acontecendo e o governo federal foi pensando conjuntamente sobre o que fazer, quais ministros seriam escalados para falar com a imprensa, quais iriam ao Rio de Janeiro. A escolha foi por Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, e também pelo diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. Até na entrevista que os dois deram conjuntamente do lado de fora do Palácio da Alvorada, a gente teve um momento delicado quando o ministro Ricardo Lewandowski interrompe o delegado-geral da Polícia Federal, que vinha argumentando que sim, houve uma solicitação do Rio de Janeiro junto à Polícia Federal, e ele teve conhecimento, e aí Ricardo Lewandowski interrompe para falar de uma necessidade de você ter isso de hierarquia para hierarquia. Então, isso tinha que ter sido comunicado diretamente ao governo. Ficou uma saia justa e ficou muito ruim sobre o quanto a comunicação foi ruidosa do Rio para o governo federal, mas dentro também dessa estrutura da Polícia Federal para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Querendo ou não, a PF é subordinada ao ministro Ricardo Lewandowski. Outro cálculo que foi feito ontem, já estava programada a realização da posse de Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência da República. Ficou, inclusive, no ar uma possibilidade de você não ter a posse por total falta de clima. O Palácio do Planalto escolheu manter a posse, os convidados de Boulos todos já estavam aqui e ele quis fazer também uma menção simbólica em relação ao que aconteceu, chamando um minuto de silêncio. O presidente Lula pode ou não falar nesses eventos. O fato dele não ter falado é mais uma sinalização clara de que o governo estava adotando cautela, dada a politização que vinha sendo levantada sobre o tema. Com as falas de Cláudio Castro, com as falas que a gente teve também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fez ali uma menção direta de que Cláudio Castro estaria fazendo praticamente nada. E depois, de noite, veio a manifestação do presidente Lula nas redes sociais. Então, ali é um ambiente controlado, sem improvisos, com uma mensagem construída cirurgicamente sobre aquilo que o governo quer falar em uma primeira manifestação do presidente da República a respeito desse assunto, que foi essa mensagem que você trouxe para a gente, Carol. O presidente Lula tem uma fala de necessidade de ataque ao coração financeiro. Isso está muito atrelado ao que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem dizendo. Está muito atrelado a uma defesa daquela última operação que a gente teve, que foi muito celebrada como uma coordenação e com um simbolismo de você tentar chegar numa asfixia do poder financeiro que essas organizações criminosas alcançaram no Brasil, e isso é extremamente assustador e revelador do quanto o problema não está ali
necessariamente somente na favela. O problema é algo muito maior. Essas organizações criminosas, elas perpetuam diferentes corações financeiros, as fintechs, o setor de combustíveis, entre outros exemplos, que vêm justamente dessa operação que o presidente Lula fez referência na sua mensagem. E um outro ponto que chama a atenção e que também está atrelado com postagens do governo chamando a aprovação da PEC da Segurança Pública. O próprio ministro Ricardo Lewandowski fez esse discurso ao lado de autoridades no Rio de Janeiro, defendendo que a formatação desse escritório no Rio é um embrião do que pode ser gerado a partir da aprovação da PEC da Segurança. Então, essa também se tornou uma campanha. Tudo isso muito calculado e, no final das contas, a escolha por um ambiente controlado, sem improvisos, para se afastar também de qualquer possibilidade de gafe, como foi a gafe da semana passada, Carol.